Você acompanhou a evolução do compliance. O que teria para nos dizer em relação à primeira fase do compliance ao compliance hoje, a sua evolução? Olha, me parece que hoje a gente tem uma visão muito mais realista do compliance. Realista, sim, de compliance para valer. Primeiramente, eu acho que a gente tinha um compliance mais formal. Ou seja, a preocupação era mais de ter registros, que também são importantes, sem dúvida, claro, né? Evidências. Mas se você se preocupa apenas com essa questão formal, você acaba tendo um compliance de papel, que não atinge o objetivo. Você não tem um compliance eficaz. O compliance, para ser eficaz, ele tem que ir muito além da mera reprodução em papel, da mera formalização, da questão de que todo mundo assine aqui que recebeu o código de conduta, todo mundo está treinado, então todo mundo vai fazer o treinamento online, todo mundo em sala de aula. Não, você tem que ter uma coisa realmente de cultura, de desenvolvimento, das pessoas saberem o que é o compliance, sentirem o que é compliance. Nisso eu acho que a questão de criar os programas de embaixadores, você empoderar as pessoas que são embaixadores de compliance, que são as pessoas que estão dentro das suas próprias áreas com a função de compliance, ajuda muito, porque a pessoa ela se empodera, ela é um bracinho de compliance dentro da sua própria área, então ela fica com até aquela obrigação de eu tenho que conhecer melhor as normas, eu preciso conhecer mais o código de conduta, se alguém vem falar comigo, eu quero entender, eu quero auxiliar, eu quero poder dizer que tipo de denúncia ela deve ou não fazer no canal de denúncias da companhia. Isso eu acho que ajuda muito a que a gente tenha um compliance mais eficaz. Então hoje eu acho que a gente tem uma realidade que favorece. Também o fato de estar muito na mídia também está fazendo com que compliance vire um assunto da mesa de jantar. E antigamente não era nem mesmo conhecido, né? Isso começou, eu acho, no mensalão, em que todo mundo falava, no caso do Banco Rural, que era um problema de compliance. Todo mundo, mas o que é compliance? O que é compliance? Que o problema que aconteceu lá foi um problema de compliance e ninguém nem sabia o que era. Então me parece que realmente a gente hoje tem uma evolução nesse sentido, que está mais presente na vida das pessoas, é uma coisa mais real, mais do dia a dia, mais preocupada com a realidade da companhia, a realidade do que acontece mesmo, do que somente a questão formal, de um papel, de uma formalidade, de cumprir uma tabela, por assim dizer. Algumas pessoas às vezes falam que o compliance hoje tem que ser parceiro do negócio. Então, você tocou num ponto essencial, que é a questão do compliance, da postura do compliance officer de antigamente e de hoje, né? Antes, o compliance era visto muito como o general, o sargentão, aquele que dizia não. E hoje eu já digo que não é mais sim ou não. Claro que eu parto do pressuposto que ninguém vai perguntar para você. Vou passar uma mala de dinheiro para alguém. Ninguém vai fazer essa proposta. Se pode ou não dar propina para alguém, se pode ou não comprar, né, um agente, um fiscal, essas coisas. Mas assim, é como, não é sim ou não, é como. Exato. Então, há necessidade, por óbvio, de um relacionamento saudável entre poder público e a organização privada, há necessidade de uma convivência entre todos os setores, e isso é preciso que seja conduzido de uma maneira adequada, de uma maneira instruída para todos. Então, a educação faz parte, a comunicação faz parte, e o papel do compliance officer é de facilitador nesse processo. O compliance officer, ele tem que ser uma pessoa em quem você tenha coragem de chegar, e se ele assume aquela postura muito fechada, aquela postura muito de dizer não,
as pessoas vão se afastar dele, porque vão ter receio, vão achar que se falarem com ele poderão ser punidas, e não é essa a ideia não é punir, a ideia é orientar. É sempre educativo. Educativo. Muitas vezes as pessoas erram simplesmente porque não sabem Exato. qual seria o correto. Então você ter um canal para tirar dúvidas, você ter essa postura amigável mesmo, friendly, uma coisa aberta. Não, vem falar comigo. E quando a pessoa for falar com você, de caras e portas abertas. E eu sempre falo que você dá um murro na mesa, às vezes até funciona uma vez só. Na segunda vez, já a pessoa nunca mais aparece para falar com você. Não faz questão de te contar nada, já então, sabe que vai ouvir. Pronto, nunca mais você vai ter aquela oportunidade. Você depende que alguém venha te contar. Por melhor que seja o seu programa, por melhor que você seja, por mais competente que você seja, você nunca vai dominar todas as áreas, você nunca poderá estar presente em todos os postos, em todos os pontos da empresa, da organização a que você serve. Então, obviamente nós talvez tenhamos no futuro um tempo para falar sobre isso, mas o que você está me dizendo me parece que é o seguinte: um dos papéis do Compliance Officer é ser uma pessoa de bom relacionamento interno da empresa. Sem dúvida, sem dúvida. E principalmente com a área comercial. Principalmente. Exato. Porque às vezes as pessoas falam assim, o compliance pode mudar o nome do departamento para DPV, Departamento de Prevenção a Vendas. Se o que não é um vender, absurdo. Se não vender, não tem fecha empresa. A empresa. É um absurdo. E eu toda vez que falo para a área de vendas, eu começo a minha fala dizendo assim, eu tenho o maior respeito por quem põe dinheiro dentro de casa. Se não tiver, então, não tem empresa. Vocês têm o meu maior respeito. Vamos trabalhar juntos para que vocês vendam mais, para que vocês consigam mais sucesso. E eu tô aqui para apoiá-los, para ajudá-los. Vou te colocar numa sinuca de bico agora. É melhor você ter uma pessoa extremamente técnica do que uma pessoa que seja amigável, ou melhor, uma pessoa que seja amigável e transite entre todos os setores e não tão extremamente técnica? Então, eu vou falar que eu acho que o melhor é juntar as duas pontas, por óbvio, né? Mas se eu tivesse que escolher, eu acho que eu preferia a segunda opção. Porque eu acho que se essa pessoa for amigável e inteligente, ela contrata fora aquilo que ela precisa. Exato. Então, ela contrata... O primeiro talvez nunca chegue a saber qual é o problema que tem ainda, porque ele não se relaciona com as pessoas. Ele não vai saber, porque as pessoas não chegarão a ele, é o que eu tô te falando. Muitas vezes eu escuto as pessoas falando, a gente que é de compliance tem que almoçar entre nós, tem que sair entre nós, porque ninguém nunca nos vai convidar. Isso é terrível. Então, e eu quando fui fazer entrevista para o meu emprego atual, eu falei para a presidente da organização exatamente isso. Eu falei, olha, eu te mostro a minha agenda, eu tenho almoço para daqui a um ano agendado, porque eu tenho muito bom relacionamento com as pessoas de várias áreas. E isso eu acho que é um diferencial do profissional hoje dessa área. Você tem que transitar com todos os públicos. Você tem que saber se comunicar. Eu tenho que saber me comunicar com o diretor e eu tenho que saber me comunicar com a faxineira, com todos, de maneira que todos me entendam, me compreendam e tenham coragem de vir falar comigo. Eu tenho que saber que, por exemplo, o salário do pessoal da faxina está atrasado. E isso eu só vou saber se elas puderem falar francamente ao meu lado, porque isso é muito importante, isso é muito impactante. Eu não consigo entrar todos os dias na sala de todos os diretores. Elas entram todos os dias. E tem um monte de documento em cima da mesa, por mais que você diga, não, mesa limpa, não pode ter, ele é obrigado a sair, nem que seja para ir ao toalete, ele é obrigado a sair porque ele está numa reunião e o documento está lá. E ela vai entrar. E se ela entrar com raiva? E se ela entrar e pegar um documento daquele e sair com um documento daquele? Então, o treinamento tem que ser feito para todos os públicos. E é preciso que as pessoas compreendam qual é o seu papel, qual é a importância da sua atividade dentro da organização.
e a linguagem até direcionada a cada público-alvo. Sim, sem né? dúvida. Você A linguagem muda o completamente. treinamento não é um para alta direção, É é outro outro, para é vendas, outro. é outro para o... Não só o treinamento falado, mas também o material que você distribui. Então, você tem o código de ética e a gente agora acabou de preparar um código de ética em quadrinhos. E aí, um diretor de comunicação da companhia, inclusive, sugeriu que ao invés da gente dar o gibi, que seria, que ele falou, eu acho que até o gibi pode ser pesado. Até o gibi pode ser pesado. Então vamos fazer folders e vamos dar um por mês. Então você tem durante 5 meses a continuidade daquilo e você vai dar uma folhinha para a pessoa e ela vai ler uma folhinha. Aí você divide por temas. Eu acho que isso é interessante porque você mantém vivo Também a questão do compliance. Não só de uma vez só entrega tudo. Sem Eu sou super a favor dessa gradação da informação. Sim. Legal. Sem dúvida. Você preside um instituto, um grupo de pessoas que falam sobre compliance e participa de outros. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que é essa experiência de ser presidente e o que você acha dessas pessoas que se agrupam para falar de temas de compliance. Olha, Fábio, eu vou falar para você que foi uma surpresa muito agradável, né? Quando eu fui convidada pelo presidente do IASP, o Zé Horácio, em 2013, para iniciar a comissão de estudos comissão permanente de estudos de compliance do Instituto dos Advogados de São Paulo, eu fiquei surpresa ao ver o tanto de interessados que havia no tema. E agora, em 2017, nós temos mais de 400 membros, então é a maior do Brasil, sem dúvida alguma, e sempre eu recebo solicitações de pessoas com interesse em fazer parte. Nós temos religiosamente reuniões, você é membro também, já fez várias apresentações lá pra gente. Nós temos reuniões todos os meses, sempre discutimos temas relevantes e é muito, muito interessante. Eu aprendo muito lá. Todos nós, porque eu lembro que teve um dia que foi o pessoal do Proética. Sim. Eu gostei tanto daquela palestra, muito bacana, foi muito interessante. Muito e são temas atuais, coisas que estão... Sempre. Porque o Compliance Officer também não sabe tudo. Claro, né? que nunca. Ninguém sabe tudo. Estamos aprendendo sempre, então é muito interessante essa questão de ficar, a tentativa, né, pelo menos a proposta de ser atualizado, de ficar atualizado. Sim, e também assim, muitas vezes a gente tem o problema do budget, né? E lá as reuniões são abertas, assim, são gratuitas. O IASP, na verdade, subsidia, né? Nos cede a sala, que é na própria sede do IASP, o café, e a gente pode fazer reunião, a gente sempre convida um palestrante que ou é um membro da própria comissão, ou então é um convidado que a gente leva para falar, e sempre a gente discute. Então, para os membros não há custo para ir lá e se atualizar nesse tema que é um tema tão relevante, tão momentoso. A gente sempre aprende e troca experiências. Nós temos pessoas muito de expressão mesmo que frequentam, é muito interessante. Fora o IASP, eu também faço parte da Alliance for Integrity, que é um grupo bem bacana, é um grupo que tem o respaldo da Embaixada da Alemanha. Então tem vários subgrupos que decorrem daqui, tem a parceria também com a Transparência Internacional, com o Instituto Ethos. E até 5 anos ninguém sabia quem era, e hoje... Pois então, e tá aí super evidência. Então, são grupos bastante importantes. Eu tenho uns 3 grupos no WhatsApp em que a gente está sempre falando, sempre trocando ideias o tempo todo sobre canal de denúncia, sobre fornecedores, sobre provedores, sobre due diligence. Então, é muito dinâmico mesmo. E eu acho assim que está em constante evolução. A tendência é que aumente cada vez mais. Tem muitos grupos. Também o grupo da Isabel Franco, tem um outro grupo que é de profissionais de compliance. São muitos grupos assim que demonstra também o crescimento da área, né? Sim. Os profissionais da área também. Sim.
a gente acaba se encontrando, né? No fim tem sempre aquelas figurinhas carimbadas que você encontra em todos os lugares, mas você vê que há muitas pessoas que eram de outras áreas que agora estão migrando, estão se interessando, porque compliance é muito interessante mesmo. O que você acha, onde você acha que o compliance está hoje no Brasil? Porque assim, a gente que estuda compliance, a gente tem muito paradigma dos Estados Unidos, que a gente já falou hoje, eles ditam tendências mesmo, mas assim, o que você acha do compliance hoje no Brasil? Olha, eu acho que a gente está bem atrás dos Estados Unidos, sem dúvida alguma, né? Eu tô falando assim, no Brasil como um todo, porque como um todo. obviamente em São Paulo nós estamos bem avançados em algumas empresas, mas mesmo aqui nós temos empresas que ainda nem sabem do que a gente está falando, né? Mas se a gente pegar o Brasil como um todo, se a gente for para o Nordeste, por exemplo, tem empresas que nunca nem ouviram falar, né? Não sabem mesmo o que é compliance. Então, eu acho que assim, numa média geral, a gente está bem atrás dos Estados Unidos, mas, por exemplo, em alguns países da Europa, também, numa comparação, nós estamos à frente. Você acha que a nossa lei anticorrupção, ou chamada lei da empresa limpa, deu um... Eu acho que sim. E acho que a nossa lei é uma lei boa. Eu também acho. É uma lei muito boa, é uma lei que se preocupou com muitos aspectos, ela é bem completa. Ela tem defeito? Tem, como todas as leis, né? E depende também da vertente, depende daquilo que você queira buscar nela. Mas eu acho que ela avançou muito, muito. Só de ter trazido o programa de compliance com todo o seu detalhamento, depois veio o decreto, depois vieram as próprias portarias. Então eu falo assim, se você quer fazer um programa de compliance e você não sabe por onde começar, pega a portaria. A legislação, né? A legislação existente, a legislação ela já é própria, um bom indicativo. Um bom indicativo. E pega a portaria e vai fazer um checklist, né? A 909, a 910. Acho ótimo. Qual que você acha que é um dos maiores desafios do compliance hoje? Aí pode ser global. O que você acha que o compliance hoje, isso aqui a gente ainda precisa amadurecer, a gente precisa vencer essa barreira. O que você acha que o compliance tem de desafio? Olha, eu vou falar pra você que eu sempre falo que qualquer programa de compliance tem como seu principal ponto o tone de top. Então eu falo que o compliance só vai funcionar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, se você tiver o número 1 daquela organização falando sem brincadeira, sem risadinha, sem contradições, que é para valer, que é para valer, entende? Que ele só quer negócios limpos, que se ele tiver que fazer qualquer coisa escusa para ganhar um bid, então ele prefere perder aquele. E ele prefere participar de outro, mas de maneira limpa. E tem que ser a sério. Ele não pode dar risada nessa hora. Tem que ser uma coisa muito firme. Tem que ser um recado único para todos, o tempo todo. Não pode ter meias palavras, não pode ter aquele recado do tipo, vai lá e resolve, me traz o resultado e eu não quero saber como. Porque se ele fizer isso uma vez, ele joga por terra tudo. E depois ele não pode reclamar se ele vier a ser roubado, se a empresa dele vier a sofrer um desfalque, porque ele deu a chave, ele mesmo abriu a porta, porque ele deixou claro que era assim que ele esperava que as coisas fossem feitas. Ele não pode imaginar que a pessoa vai ser desonesta em benefício da companhia. E não para ela mesma. E não em benefício dela mesma. A partir do momento que você escancarou a porteira está escancarada. E aí não tem mais barreira para romper. E foi você que deu essa ideia. Então tem que ser o tone de top, é o elemento número 1 de qualquer programa de compliance e da ideia de compliance em si. É a mesma coisa
em casa, se você quer que os seus filhos tenham uma conduta honrada, você tem que dar o exemplo de uma conduta honrada. Se você fala para o seu filho que ele não pode mentir para você, ele não pode pegar você mentindo para o seu chefe, que você não vai trabalhar, porque putz, você tá com muita dor de cabeça e na verdade você quer ver o jogo do Nadal com o Federer, porque você é apaixonado por tênis e justo naquele dia é a grande finale. E aqueles dois você não sabe se vão se encontrar outra vez. E você não pode assistir à noite, deixar gravando. Você tem que ver online, real time, ao vivo. Para saber em primeira mão saber, quem ganhou. Você não pode olhar ali no celular quem ganhou. Você tem que ver ponto a ponto, aquele joguinho rápido que dura 5 horas e 48 minutos, né? Então, se o seu filho tá vendo isso... E depois você fala, pô filho, você mentiu pro papai que você ia pra escola e você foi jogar bola com seus amigos. Seu filho viu você mentindo pro seu chefe, você que é um adulto, que traz dinheiro pra casa, que põe comida na mesa. Ele tá vendo você mentir e ele é uma criança. Você quer o quê? Guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. O presidente de uma empresa, o diretor de uma área, o supervisor que tem 2 subordinados abaixo dele, ele passa a conduta, ele passa a imagem, ele tem que dar o exemplo. Eu falo isso o tempo todo. Se você é líder de uma função, se você é líder de pessoas, do que você seja, de um processo, você tem que dar o exemplo. A obrigação é sua. Não pode ter meio certo, não pode ter cinza. É branco ou é preto, do contrário não vai dar certo, não vai dar, não existe meio termo, não existe mais ou menos. Esse é o grande desafio do compliance. Aí todo mundo fala, mas é impossível você ser correto o tempo todo. Então então escolhe outra coisa para fazer. Então você não se meta nessa área. Quem não tem competência não se estabelece. E é engraçado que, como você mesmo disse, né, é um dos primeiros pilares de qualquer programa. É o primeiro pilar. E o decreto que regulamenta a lei, no seu artigo 42, inciso 1. Pronto. O comprometimento da alta direção. Inclusive, por que nesse caso todo da Petrobras, né, as primeiras coisas que falaram, não adianta vir com um programa de compliance porque vai ser tido como ineficaz. Porque tinha envolvimento da alta direção, tinha diretor metido no meio. Acabou. Você tem um diretor enroscado ali, você não tem programa. Não me venha com papel. Você tem um programa, inclusive eu não conheço, mas dizem que era muito bom. Formalmente falando. Para baixo, talvez, né? Formalmente falando. Mas você tem envolvimento da alta direção. Acabou. Você não tem programa. Você não tem programa. Você tem envolvimento de diretor? Acabou. Esquece. Então, podemos concluir que um dos grandes desafios está no primeiro pilar. Eu digo para você que é o principal desafio. Perfeito. Em qualquer organização, em qualquer coisa, é o dono da padaria. É o dono da padaria. Se ele mexe na máquina para roubar 10 gramas no peso do queijo que ele fatia na mussarela, acabou. O funcionário dele que está vendo vai dar um jeito de mexer também para sobrar um troquinho. E assim vai, porque é a cultura. Você forma cultura. E é assim que a gente faz o país chegar no ponto em que chegamos, em que a gente tem morro, em que tem bandido que toma conta, que a gente tem que pedir autorização para poder subir, porque o dono do morro te deixa ou não te deixa entrar. E assim é que a gente chega nesse ponto. Perfeito. Rogéria, como você acha que a tecnologia pode ajudar o compliance? Eu acho que a tecnologia pode ajudar muito, porque ela facilita demais a que a gente consiga levar para todos os colaboradores de uma organização as informações. Por exemplo, na organização que eu tenho a honra de servir, que tem milhares de colaboradores em todo o mundo, é muito necessário que a gente tenha ferramentas para fazer com que as informações cheguem
a todos os funcionários em todos os locais onde eles se encontram. E me parece que assim os cursos online são muito importantes. Quando você tem os smartphones, você coloca comunicados, você coloca mensagens também. Isso facilita muito a divulgação de temas de compliance, e um dos pilares de todo o programa de compliance é não apenas o treinamento, mas a comunicação, a divulgação de mensagens, de políticas, de, como que eu posso dizer, procedimentos, recados, às vezes até mesmo um lembrete. Olha, você tem até tal dia para realizar o seu treinamento, convocação para algum treinamento que seja presencial, porque às vezes há treinamentos em que você tem que fazer de maneira presencial, tem que fazer em sala de aula, às vezes até por força de lei. Por exemplo, na Argentina, por questões às vezes até de sindicato, tem cursos em que você só pode fazer online para profissionais que tenham nível gerencial para cima. Abaixo desse nível, você obrigatoriamente tem que fazer em sala de aula. Olha só. Porque se entende que as pessoas que não tenham esse nível podem ter mais dificuldade para lidar com a tecnologia, o que não é necessariamente verdade. Haja vista que a gente que tem filho pequeno em casa sabe que eles com 2 anos vão lá na televisão e já querem virar o canal no touch, né? Então, mas a interpretação deles é essa, e aí é uma questão legal. Então, você é obrigado a fazer em sala de aula, mas você pode convocá-los eventualmente por meio de um aplicativo, e com isso você tem mais facilidade de que eles atendam ao seu chamado. Também para controlar, porque, por exemplo, quando você tem problema de escala, quando você tem uma realidade que te obriga a fazer turnos, numa realidade assim de hospitais em que você tem que treinar todos, e você tem enfermeiros, você tem médicos. Estou dando exemplo de profissionais da saúde, mas posso dar N exemplos aqui de profissionais que trabalhem com isso horários sem falar diferenciados. na obrigatoriedade legal hoje aqui no Brasil de treinar os terceiros. Sim, também. Para que você tenha eficácia no seu programa. Exato. Então, como que você reúne, sei lá, uma empresa que tem 100, 200 fornecedores? Como você põe todo mundo num lugar para fazer 100, 200 mil fornecedores, porque nós temos empresa que a gente pode falar isso. Eu acho que esse é um dos grandes desafios hoje das empresas, em cumprir essa norma legal brasileira, porque no final das contas a gente sabe que se o terceiro cometer algum desvio de corrupção, por exemplo, em seu nome, trabalhando no seu, você que responde. Assim, que mitigação você tem, se não uma que você comprove que ele foi treinado a não fazer isso, né? Sim, você tem também, claro, sempre o contrato, que também é uma prova relativa, mas que também é uma prova, porque ele assina, ele firma, mas sem dúvida o treinamento, além de ser uma prova, eu acho que ele é eficaz porque o contrato não necessariamente você garante que a pessoa leu, mas o treinamento, você tem como se você tiver uma prova ao final, você garante que a pessoa leu, entendeu, fez a prova, foi aprovado. Me parece que é mais mensurável o nível de aproveitamento. Concordo com você. Rogério, você topa participar do canal iComply para a gente juntos divulgar temas relevantes de compliance como âncora do canal? Olha, eu falo uma coisa para você. Se é para divulgar o compliance, fazer com que o compliance chegue ao conhecimento das pessoas, para que a gente possa ter esperança de um país melhor para eu viver, para cuidar dos meus filhos, para os meus netos crescerem, conte comigo. Vai ser muito bom ter você a bordo, Rogéria. Muito obrigado, obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado.
Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. A partir de hoje nós temos aqui uma pessoa que vai adicionar muito a esse canal. Espero que vocês gostem dos conteúdos que nós vamos trazer daqui pra frente. E lembrem-se sempre de realizar a sua autoanálise para saber, você está em conformidade? iComply, aprimorando pessoas, fortalecendo empresas.